Por falar em seguir, esse assunto de agora no nosso programa, eu convido você que nos assiste, pai, mãe responsável, avó, avô, junta todo mundo aí na sala, porque a gente precisa conversar sobre esse assunto. Esse tema está popular nas redes sociais, mas nem todo mundo acessa ou recebe esse tipo de conteúdo. Mas, entre homens jovens, é bem frequente. Está acontecendo um movimento chamado Red Pill. Ganhou esse nome porque tem um filme, lembra um filme antigo, Matrix? Neste filme, o personagem Neo, ele escolhe a pílula vermelha para enxergar a realidade. Deixa eu mostrar o trechinho do filme e a gente trazer para o contexto que está sendo empregado o termo Red Pill. Soltou. Esta é a sua última chance. Depois disto, não haverá retorno. Se tomar a pílula azul, fim da história. Vai acordar em sua cama e acreditar no que você quiser. Se tomar a pílula vermelha, fica no País das Maravilhas. E eu vou mostrar até onde vai a toca do coelho. Lembre-se, eu estou oferecendo a verdade, nada mais. Venha comigo. No contexto de ficção científica, tem uma explicação. No contexto social, na internet, esse termo passou a ser usado, Red Pill, por grupos que discutem masculinidade, relacionamentos e papéis de gênero. Mas é um alerta, porque algumas pessoas estão distorcendo ideias para gerar visões que são completamente distorcidas sobre relações, sobretudo o papel da mulher na sociedade. Red Pill é em inglês, mas é como a moçada está tratando esse assunto. Janaína Ferreira, nossa psicóloga maravilhosa, já está conosco. Boa tarde, Janinha. Olha, eu fiquei ansiosa por você, para você pegar o avião. Ai, não fale que eu quase, susto. se eu tivesse grávida, o menino tinha nascido naquele dia. Ufa, passamos, sobrevivemos. Jana, é tão importante que a gente está trazendo hoje aqui. Sim. Primeiro mostrando de onde vem a origem da cor, né, da expressão. Isso é uma metáfora, né? Como você disse, no filme, na ficção cientista, a pílula azul fazia com que ele continuasse vivendo e enxergando o momento como era, sem descobrir o que tinha por trás. A pílula vermelha dava a oportunidade dele enxergar o que tinha por trás de uma realidade. E que na perspectiva do filme era como se fosse uma verdade. O que foi que a comunidade do masculinismo pegou esse termo e diz que por trás do que está acontecendo hoje, da sociedade, que é uma sociedade feminista, que prega que as mulheres precisam de uma igualdade, que prega que a gente não pode mais viver nesse mundo que seja submetido, inclusive, à violência, a feminicídio, a tudo que a gente tem visto. E essa comunidade, ela vai na contramão de tudo isso que a gente está tentando promover e propagar, escondido de uma verdade. Então, o que é que a gente vê em relação à Red Pill? Na comunidade, no YouTube, na internet, as pessoas se apropriaram dessa metáfora e vendem cursos para mostrar como deve ser o homem. E para eles, o homem deve ser um macho alfa, onde a força e os sentimentos inabaláveis, onde as mulheres elas são manipuladoras e elas são interesseiras, onde o feminismo é um perigo e onde eles vivem essa questão de gênero como uma rigidez e de um tempo muito anterior. E isso é muito perigoso. Fernandinha, essas comunidades só aumentam. Estão crescendo muito, né, Jana? E o mais preocupante é que é uma comunidade formada por jovens que estão nessa construção da sua personalidade, na construção do que se entende como certo, como correto, como verdade. E aí é o perigo, porque os pais, às vezes, não estão por dentro disso que está rolando, né, Jana? Inclusive, essas pessoas da internet,
são formadoras de opinião. Verdade. São muitas vezes pessoas que são influenciadoras de sucesso, que têm aí um certo status. E esses jovens que estão formando a personalidade, pega essas pessoas que estão influenciando e acreditam. E sequer os pais sabem o que está acontecendo. A exemplo da série Adolescência, Sim. né? Que mostrou um jovem que estava nessa comunidade, o pai sequer sabia e terminou assassinando uma amiga de escola. Então, assim, é muito importante que vocês, pais, vocês possam prestar atenção no que os seus filhos, em que os seus filhos estão se detendo na internet, possa supervisionar, porque o poder do ambiente influencia muito, Fernandinha. Se a gente parar para pensar, será que eu nunca fui influenciada para comprar algum produto que eu vi? Sim. A gente que já tem maturidade, que consegue entender se é bom, se é ruim, de vez em quando a gente se pega sendo influenciado pelo meio ambiente. Então, pai, mãe, vô, as pessoas que estão formando meninos, a gente precisa de uma nova sociedade. A gente precisa desse ajuste. E eu fico pensando assim, Fernandinha, você já imaginou, quando eu falo tem um poder, mas quando eu me comporto, esse poder é infinitamente maior. E como é que os jovens, os meninos, vão crescer se os comportamentos atuais Sim. dos homens são desse jeito? Então, a gente precisa quebrar esse ciclo, porque se a violência já está assim, imagina como vai ser para o futuro. Dentro dos pilares, eu vou estabelecer assim do movimento, a gente precisa entender que há também uma questão de não lidar com as frustrações, porque quando eles entendem que a mulher precisa ser submissa, que a mulher então não pode dizer não pode, então tem que estar sempre subserviente a ele, são pessoas que não sabem lidar com a frustração. E a gente viu recentemente aquele movimento, né? Caso ela diga não, também intolerância às frustrações da vida e às frustrações amorosas. Então, como é que a gente trabalha isso, Jana, para quem está assistindo nosso programa? Rapaz, eu não sei se o meu filho está envolvido nisso, mas eu queria começar a trabalhar com ele essa temática, Muito como abordar. bom. Primeiro, né, a gente entende que os adolescentes, como a gente estava falando agora, eles estão absorvendo tudo, porque é um ponto de autonomia e de individualização. Então, é a partir disso que eles decidem o que é que vão fazer da vida. Se você é pai e mãe e percebeu que o teu filho começa com certos comportamentos em relação às amiguinhas da sala, falando de forma pejorativa, mostrando um certo ódio em relação às meninas, chama para conversar, para entender o que está acontecendo. E o que a gente viu, né, sobre educação, super vale orientar, educar, sentar, conversar, mas o que muito vale são referências masculinas que não tenha a violência como princípio básico, porque a gente sabe que o homem é muito estimulado a isso desde Sim. muito jovem, né, Fernandinha? De lutar, de ganhar armas, de ter espadas, enfim, e aí a gente precisa de um novo jeito para criar os meninos e mostrando a eles que através do diálogo, da conversa, da tolerância à frustração, que nada mais tolerância à frustração, é não dar tudo que a criança precisa ou tudo que o adolescente precisa. Por quê? Porque se você dá tudo à sua criança ou ao seu adolescente, ele não vai saber no futuro como é que vai tolerar uma frustração. Inclusive um término de um relacionamento, uma dificuldade com uma paquera. Então, a gente precisa educar desde muito cedo. Olha, teve uma telespectadora, Jana, que mandou aqui, né, um relato e a gente vai ler sobre essa história de Redville. Eu queria deixar uma dica. Eu fui até o perfil desses influenciadores que fazem parte desse movimento e eu percebi que algumas pessoas apreciam como amigos em comum. Então, eu resolvi deixar de seguir todas elas. Olha que legal. Peraí, eu não quero ter amizade com quem defende esse tipo de movimento. Parabéns. Parabéns. Prefiro manter distância desse tipo de conteúdo e de quem se associa a esse tipo de pensamento. Parabéns, você está quebrando um ciclo, né? Muito você bom. Você está mostrando que a violência não pode prevalecer. E é tão cansativo, né, Fernandinha? Ainda no dia de hoje, a gente precisar falar sobre isso, mostrar que não dá para ser violento, mostrar que não é o caminho. Mas se a gente precisa fazer, então a gente vai continuar fazendo diariamente. Continuaremos fazendo. @Janaína
GFW nas ter redes sociais. Vai ter conteúdo, bem né? legal sobre isso. Eu não adoro, que ela é super criativa nos conteúdos. Um beijo, minha amiga. Obrigada. beijo, Até boa semana, segunda, até tá? segunda. Boa semana. Obrigada.